Eu quero convidar as crianças para virem aqui à frente. Antes de nós iniciarmos o sermão, nós temos uma história para as crianças. Se vocês puderem sentar aqui no banco, melhor. Vamos sentar ali no banco, quem consegue? Ou você quer ficar prontinho? Ótimo. Temos muitas crianças hoje aqui. Isso. Quando eu não contava a história, quando eu esqueço de contar a história, o Lutero sempre me pega ali na saída e diz assim, cadê a história, né? Antes do sermão. Então, são crianças. Quer sentar ali, Lutero? Quer ficar ali com as outras crianças? Pronto, beleza. Olha só, os diáconos depois me ajudem a levantar aqui, tá bom? Isso é ministério diaconal, certo? Eu vou contar para vocês a história de um galo que estava numa fazenda bem longe daqui, e lá tinha um galinheiro, certo? Muitas galinhas, e tinha um galo que todos os dias ele cantava, e logo que ele cantava, o sol nascia. E as galinhas e os outros galos e frangos ali começaram a pensar que era o canto do galo que fazia o sol nascer. E eles ficaram com muito medo do galo ficar doente. Já imaginou? O galo fica doente, ele não canta, não tem sol, é uma noite eterna. E aí eles começavam a cuidar muito bem do galo. Traziam a melhor comida para ele, cuidava bem dele, e ele não podia ficar doente de maneira alguma. Só que um dia o galo errou a hora. Ele dormiu demais. E quando ele acordou, o sol já havia nascido, o sol já estava lá. E o sol já estava brilhando. E as outras aves, galinhas e frangos e galos que existiam ali também naquele galinheiro, perceberam que não era o canto do galo que fazia o sol nascer. E aí, quando o galo cantou no outro dia, eles disseram, galo, nós já sabemos que não é o seu canto, pode parar com isso, você é muito orgulhoso e tal, e pronto. E o galo ficou triste, muito deprimido, abatido. Ninguém acreditava mais no galo. Passou um tempo, bastante. Um dia veio uma ideia tremenda na cabeça dele. E ele acordou e ele cantou muito forte. E eles disseram, mas nós sabemos que não é o seu canto que faz o sol nascer. E ele disse, não é verdade, eu era um tolo, eu era muito bobo. Eu pensava que eu cantava para fazer o sol nascer. Hoje eu canto porque o sol já nasceu. No sermão de hoje nós vamos ouvir a história de um homem chamado Pedro, que ele era muito orgulhoso, muito autoconfiante. Ele achava que era pelo esforço dele que todas as coisas aconteciam. Até que ele aprendeu que é somente pela graça de Cristo. Então eu gostaria que vocês prestassem atenção no sermão, tá bom? Vamos voltar lá para o lado do papai e mamãe e vão prestar atenção na mensagem. Vamos ler esse texto da Escritura Sagrada? Diz assim, e levaram Jesus ao sumo sacerdote, e então se reuniram todos os principais sacerdotes, os anciãos e os escribas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio do sumo sacerdote, e estava sentado entre os servos, aquentando-se ao fogo. E os principais sacerdotes e todo o sinédrio procuravam algum testemunho contra Jesus para o condenar à morte, mas não achavam nada, pois muitos testemunhavam falsamente contra Jesus, mas os depoimentos não eram coerentes. E levantando-se alguns, testemunhavam falsamente, dizendo, nós o ouvimos declarar, eu destruirei este santuário edificado por mãos humanas, e em 3 dias construirei outro, não por mãos humanas. Nem assim o testemunho deles era coerente. E levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus, você não diz nada em resposta aos que esses depõem contra você? Jesus, porém, guardou silêncio e nada respondeu. O sumo sacerdote tornou a interrogá-lo. Você é o Cristo, o Filho do Deus bendito?
Jesus respondeu: Eu sou. E vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. O sumo sacerdote, rasgando as suas vestes, disse: Por que ainda precisamos de testemunhas? Vocês ouviram a blasfêmia? Qual é o parecer de vocês? E todos o julgaram réu de morte. Alguns começaram a cuspir nele e cobrir-lhe o rosto, a bater nele e a dizer-lhe: Profetize! E os guardas davam-lhe bofetadas. Estando Pedro embaixo do pátio, no pátio, veio uma das empregadas do sumo sacerdote e, vendo Pedro se aquecia, fixou os olhos nele e disse: Você também estava com Jesus, o Nazareno. Mas ele negou, dizendo: Não conheço, nem compreendo o que você está falando. E saiu para o pórtico, e o galo cantou. E a empregada, vendo-o, tornou a dizer aos que estavam ali: Este é um deles. Mas ele negou outra vez. E pouco depois, os que estavam ali disseram outra vez a Pedro: Com certeza você é um deles, porque também é galileu. Ele, porém, começou a praguejar e a jurar: Não conheço esse homem de quem vocês estão falando. E no mesmo instante, o galo cantou pela segunda vez. E então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que Jesus lhe tinha dito: Antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. E caindo em si, começou a chorar. Nós acabamos de ouvir a leitura do texto bíblico. Vamos orar neste momento, pedindo que o Espírito Santo ilumine a nossa mente para compreendermos o texto da palavra de Deus. Curva a sua cabeça comigo, vamos orar. Senhor bendito, nosso desejo é que pelo estudo da palavra escrita, todos nós tenhamos nessa manhã um encontro com a palavra viva que é Jesus Cristo. Que o Senhor nos abençoe e que o Senhor nos fortaleça, nos edifique. Nós suplicamos-te no nome de Jesus. Amém. Você já esteve presente, já visitou alguma vez um tribunal penal? Talvez você tenha ido como advogado. Nós temos algumas pessoas da área do direito aqui e alguns certamente já foram a um tribunal penal. Talvez você tenha ido também como uma testemunha, como familiar de alguém que estava sendo julgado, ou como um mero observador. É possível também que você tenha ido até mesmo como réu. Nada assustador nesse sentido. O que normalmente você encontra em um tribunal penal? O juiz, o Ministério Público, responsável pela acusação. O Ministério Público estará ali defendendo os interesses da sociedade, então vai acusar. Você tem o réu, aquele que está sendo acusado. Você tem um defensor do réu. E dependendo do crime, você ainda tem alguns jurados presentes, que eles haverão de decidirem pela absolvição ou não do réu. Você pode ter algumas testemunhas, você pode ter um público geral, se for aberto esse tribunal. E ali você tem também os chamados eventuais. Você tem alguns policiais, quando o réu é violento, quando necessita de uma força policial. Você tem o escrivão e algumas outras pessoas que ali estão. Qual que é a dinâmica que normalmente acontece em um tribunal penal? Em primeiro lugar, é um ambiente extremamente formal e ordeiro. Continuamente o juiz, se houver qualquer barulho, o juiz baterá ali e ele vai dizer ordem no tribunal. E todos precisam ficar calados e silenciosos naquele momento. As perguntas feitas ao réu, muitas vezes elas podem até ser perguntas capciosas, tentando de alguma maneira extrair a veracidade dos fatos. O que um advogado não pode fazer é induzir
a testemunha ou induzir a resposta. Diante disso, logo o outro advogado vai dizer para o juiz interromper, porque está induzindo. A resposta do réu precisa ser muito clara, muito objetiva. Tem todos esses detalhes e mais algumas outras tecnicalidades em um tribunal. E o objetivo de tudo isso é para que haja uma lisura no julgamento e para que a sentença pronunciada ao final do julgamento seja uma sentença justa. O texto que nós acabamos de ler no Evangelho de Marcos, capítulo 14, do versículo 53, nos apresenta dois tribunais. Um tribunal formal, que foi realizado ali no Sinédrio. Um outro tribunal informal, que é aquele que, de alguma maneira, onde estava Pedro ali. Um tribunal foi fechado na casa do sumo sacerdote. O outro tribunal aberto no pátio da casa do sumo sacerdote. Um tribunal foi singular, nunca mais aconteceu. Jesus Cristo nunca mais foi julgado daquela forma. O outro tribunal se repete todos os dias. Os discípulos de Jesus Cristo continuam, de alguma maneira, sendo julgados todos os dias na sociedade. Ali nós tínhamos dois homens sendo julgados. Um deles era conhecido como Jesus Cristo, a rocha eterna. Aquele que no Antigo Testamento, o povo de Israel, que estava vindo do Egito para a Terra Prometida, experimentou e até mesmo bebeu água que saiu da rocha. E o texto diz, e a rocha o seguia, e a rocha era Jesus. Jesus Cristo também é apresentado na Escritura Sagrada como sendo a rocha da igreja, o fundamento da igreja cristã, ou seja, tudo aquilo que a igreja crê e a maneira como a igreja vive deve estar fundamentado na pessoa e na obra e nos ensinamentos de Jesus Cristo. O outro homem também foi apelidado de rocha, Pedro, a rocha. Tu és Pedro, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, havia dito Jesus. Jesus deu aquele apelido para Pedro. Pedro tinha alguns momentos que ele parecia uma rocha mesmo. Algumas vezes ele era um tanto quanto insensível. Eu me lembro de uma determinada ocasião que Jesus Cristo estava falando da sua morte, dizendo que ele seria pego, tomado, e ele iria para a cruz, e Pedro, de maneira bem insensível, disse assim, tem misericórdia de ti, Senhor, isso não te acontecerá. Jesus estava abrindo o coração dele com os seus discípulos, de uma maneira bem profunda, e Pedro simplesmente contradiz. Ele diz, não, isso não vai acontecer não, o que você está falando é verdade. Pedro, às vezes, ele era insensível como essa rocha, outras vezes ele parecia também resistente como uma rocha. Nesse mesmo capítulo de número 14, fala de um determinado momento, quando os soldados vão prender Jesus, e que Pedro resiste, ele saca de uma espada, ele tira uma espada. Eu penso que ele tentou acertar o pescoço, mas cortou apenas a orelha de um dos servos do sumo sacerdote, que era chamado Malco, e Jesus teve que curar naquele momento. Às vezes, Pedro se mostrava determinado, como a rocha. Jesus havia dito para ele assim, Pedro, hoje, antes que cante o galo, tu me negarás 3 vezes. E ele diz, né, Senhor Jesus, o Senhor fala muitas coisas certas. A maior parte das coisas que o Senhor fala são coisas verdadeiras, mas o Senhor não me conhece, o Senhor não sabe, e nisso aí eu não concordo com o Senhor, e o Senhor não sabe. Ainda que eu vá morrer contigo, de maneira alguma eu te negarei. Era aquele Pedro determinado. E agora você vê o tribunal e o julgamento desses dois homens, a rocha eterna e Pedro, a rocha. Qual que é o contexto que nós temos aqui? Nós estamos chegando ao final do Evangelho de Marcos, e nesse capítulo de número 14, nós vemos Jesus Cristo se aproximando da morte, e aproximando da morte, ele começa a fazer as últimas coisas. Sabe quando você está saindo de uma viagem de férias, estava tão agradável ali, mas de repente você começa a dizer as últimas coisas, a partir de agora eu estou voltando para o trabalho, então será o meu último dia, será a última vez que eu irei à praia,
será a última vez que eu farei isso, a última vez que eu farei aquilo. No caso de Jesus, não era uma viagem de férias. No caso de Jesus, seria a morte mesmo. E como por ser a morte, tudo aquilo que ele fazia, de fato, eram as últimas coisas. Seria a última Páscoa que ele teria com seus discípulos. Seria a última ceia aqui na terra. E ele diz que ele almejaria ter uma ceia com seus discípulos no céu. Seria a última reunião de oração que ele teria com os discípulos no Getsêmani. E os discípulos dormiram. Como se assim, tem a última reunião de oração com os discípulos, eles faltaram, né? E ele fica sozinho ali, orando. Foi o último beijo que ele recebeu, e foi um beijo do traidor. O traidor diz assim que aquele a quem eu beijar, esse é o Cristo, prendam-no. O último beijo. E Jesus foi preso, e o versículo de número 53 diz que o Sinédrio se reuniu rapidamente, foi uma reunião de emergência. O que era o Sinédrio? O Sinédrio era chamada Suprema Corte dos Judeus. Em cada cidade com mais de 120 pessoas, existia um Sinédrio, existia uma corte. Em Jerusalém, por ser a capital e ser uma cidade maior, existia o chamado Grande Sinédrio, onde tinham ali cerca de 71 pessoas. Um sinédrio em cada uma daquelas cidades com 120 pessoas eram de 23 pessoas, mais ou menos. Mas no Grande Sinédrio existiam ali 71 pessoas. Naquele sinédrio, nesse momento, eles se reuniram durante a noite. Jesus foi preso à noite. Naquele sinédrio, eles se reuniram de emergência. Aquele sinédrio foi um verdadeiro espetáculo armado. Na verdade, ontem eu estava conversando com 2 advogados, consultando com eles direitinho o que acontece em um tribunal, e um deles se interessou tanto pela mensagem de hoje que ele começou a me mandar artigos e mais artigos, e agora eu não tinha apenas o sermão para preparar, mas eu tinha que ler os artigos. Mas um dos artigos foi fantástico. Ele me falou sobre o fato de que o julgamento de Jesus naquele sinédrio, ele é considerado até hoje o maior escândalo do direito penal. O maior escândalo do direito penal, repleto de erros processuais, inúmeros princípios penais e constitucionais, inclusive dos judeus, que foram totalmente ignorados. Por exemplo, Jesus Cristo não teve direito ao contraditório, Jesus Cristo não teve direito à ampla defesa, Jesus Cristo foi preso à noite. A própria lei de Moisés dizia que ninguém poderia ser julgado à noite. E depois que Jesus foi julgado, precisava ter um período de 24 horas para que a sentença viesse, mas nesse caso a sentença veio de imediato. E eles começaram a agredir e maltratar o réu ali mesmo, naquele local onde houve o tribunal. Um verdadeiro espetáculo armado. A sentença de Jesus já estava decretada. O versículo de número 55 diz assim que eles se reuniram ali para condenar Jesus à morte. Ou seja, já sabiam o que eles iriam fazer. Era um verdadeiro escândalo do direito penal. Por outro lado, ali no pátio, não lá dentro da casa, mas no pátio, também se formou um tribunal informal. Pedro estava ali. O texto diz que Pedro estava sentado entre os servos e ele se aquecia, versículo 54. O texto diz que Pedro foi reconhecido por uma das empregadas e Pedro começou, então, a empregada começou a dizer, você é um deles, e Pedro começou a negar, dizendo, não sou. E até que o galo cantou 2 vezes. Eu queria chamar a sua atenção neste momento para 2 coisas. Eu quero que você observe, em primeiro lugar, Jesus Cristo, essa rocha inquebrável, que diante daquele julgamento, ele não negou, ele não traiu o Pai. E depois eu quero que você observe para Pedro, a rocha que foi desfacelada naquele exato momento. Então, quando nós observamos Jesus, está do versículo 53 até o 65. E aí você observa como que esse julgamento de Jesus, de fato, foi um espetáculo armado. O sinédrio foi reunido fora de hora. O indivíduo que foi preso, não foi lido para ele as suas acusações.
As testemunhas que apresentaram foram testemunhas falsas. O texto vai dizer, por 2 vezes, testemunhas falsas. Era necessário, de acordo com a lei, no mínimo 2 testemunhas e que elas se concordassem. Porque se a testemunha fosse falsa, a pena que recairia sobre o réu deveria recair sobre as testemunhas. Então, nesse caso, quando o texto diz 2 vezes aqui que aquilo que elas falaram, não houve harmonia entre elas, o versículo de número 59, nem assim o testemunho delas era coerente, elas deveriam ter recebido a pena, mas elas não receberam. Testemunhas falsas. O texto de Deuteronômio, capítulo 19, deixa bem claro como que deveria ser esse julgamento. Não houve direito para Jesus de ampla defesa em momento algum, mas como foi que Jesus se portou diante daquele julgamento? Você observa, do versículo de número 61, diz que a primeira coisa que aconteceu é que Jesus Cristo guardou o silêncio, nada respondeu. Aqui é importante você observar este princípiozinho que acontece aqui. É impossível você se defender diante de uma acusação injusta. É impossível. Quando eu estava no seminário, há anos atrás, tinha dinossauros na Terra naquela época. O meu pastor, que foi o meu tutor no seminário, uma jovem da igreja, chegou para ele em uma determinada ocasião, eu estava ao lado dele, e ela disse para ele assim: pastor, a minha irmã visitou a nossa igreja. E ele disse: sim. Ela dizia: minha irmã acha que o senhor é uma pessoa, o senhor é um homem muito mulherengo, porque o senhor está sempre rindo para as mulheres. E o pastor disse: tudo bem. E ela disse: tudo bem? O senhor não vai dizer nada? E ele virou para ela e disse assim: querida, a sua irmã deve ter gastado horas e horas formulando essa ideia a meu respeito. Essa ideia totalmente equivocada a meu respeito. Você acha que com uma palavra minha eu vou tirar isso que ela já elaborou há tanto tempo na cabeça dela? Não merece resposta. Fantástico isso. Tem algumas vezes as pessoas elas têm algumas opiniões a seu respeito, elas acham alguma coisa sobre você que você diz assim: eu tenho plena consciência diante de Deus que eu não sou dessa maneira. Então você diz assim: resposta nenhuma. Jesus ficou em silêncio naquele momento, mas Jesus ficou em silêncio não apenas como uma estratégia de alguma maneira não debater com a opinião deles. Jesus ficou em silêncio porque ele estava cumprindo um texto da Escritura Sagrada. Nós lemos na liturgia desta manhã o texto de Isaías 53, versículo 7. Ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a boca. Como cordeiro foi levado ao matadouro, como ovelha muda diante dos seus tosqueadores, ele não abriu a boca. Em outras palavras, o silêncio de Jesus Cristo naquele momento era como se Jesus estivesse transmitindo a seguinte mensagem: eu estou cumprindo a palavra de Deus, eu estou cumprindo a profecia que diz respeito a mim. Nesse exato momento, eu manterei o silêncio. A primeira atitude dele, então, foi essa do silêncio por estar cumprindo a palavra de Deus. A segunda atitude de Jesus Cristo, ele de fato respondeu, ele deu uma resposta quando a sua identidade foi questionada. O sumo sacerdote se levantou, no versículo de número 60, diz que ele se levantou e perguntou a Jesus: você não diz nada? E depois o próprio sumo sacerdote, no verso 61, diz assim: você é o Cristo, o Filho do Deus bendito. E o verso 62 diz: então Jesus respondeu. E a resposta que Jesus Cristo deu está aí no verso de número 62, é quando ele diz: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Todo-Poderoso, vindo nas nuvens do céu. Jesus aqui ele pega 2 passagens do Antigo Testamento que dizem respeito ao Messias. Ele ajunta aquelas 2 passagens e ele dá essa resposta para o sumo sacerdote. A primeira passagem é do Salmo de número 110.
versículo de número 1, que diz assim: disse o Senhor ao meu Senhor, assenta-te à minha direita e eu colocarei os teus inimigos por estrado dos teus pés. Então Jesus disse: eu sou, e vocês verão o Filho do Homem sentado à direita do Deus Pai Todo-Poderoso. Aquele sumo sacerdote conhecia o Antigo Testamento. Ele sabia o que Jesus estava falando. Ele sabia que Jesus estava citando uma passagem do Salmo de número 110, versículo de número 1, que dizia respeito ao Messias. Mas não era aquela única passagem. No final da resposta de Jesus, você tem uma outra passagem bíblica. No final da resposta, Jesus diz assim, que ele haveria de ver também o Filho do Homem vindo nas nuvens do céu. Essa passagem é do livro de Daniel, capítulo de número 7, versículo de número 13 e versículo 14, que diz assim, Daniel diz, eu estava olhando em minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu alguém como o Filho do Homem. Foi-lhe dado todo o poder e autoridade sobre a terra para julgar os homens. Então, quando Jesus diz para aquele sumo sacerdote, ele diz, eu sou. O sumo sacerdote diz assim, você é o Cristo, o Filho do Deus. Ele diz, eu sou. E você me verá numa posição de autoridade, à direita de Deus Pai Todo-Poderoso. E você me verá vindo para julgar você. Hoje você me vê como réu. Amanhã você me verá como rei e como juiz teu. E aqui uma coisa muito interessante, por que Jesus falou naquele momento, mas ficou silencioso diante das acusações falsas? Porque naquele exato momento Jesus também estava cumprindo as Escrituras Sagradas. Naquele exato momento Jesus queria deixar bem claro qual que era a identidade dele. Naquele exato momento chamado segredo messiânico, que alguns comentaristas bíblicos falam que Jesus nunca disse sobre a identidade dele no início dos evangelhos, ali acabou. Ele descortina, ele abre totalmente, ele deixa bem claro para aquelas pessoas quem ele é. Elas poderiam adorá-lo naquele exato momento, elas poderiam se prostrar diante dele, se renderem a ele, mas elas não o fizeram. Elas decidiram condená-lo. Mas naquele instante, também Jesus Cristo estava cumprindo as Escrituras. E uma terceira coisa que Jesus fez, no versículo de número 65, o texto diz assim, alguns começaram então a cuspir nele, cobriram o rosto dele com um manto, e eles começavam a bater no rosto, de tal maneira que a sua face ficou cheia de hematomas. O profeta Isaías diz assim, nenhuma beleza havia nele que nos agradasse. Pensa só na face de Jesus Cristo e a imagem de Jesus, depois de ter recebido tantas pancadas, depois de uma coroa de espinhos sendo colocado na cabeça dele, e ali na cruz do Calvário, de fato aquela imagem deveria ser feia. Muito feia. Mas assim o texto diz que eles começaram a bater nele e começaram a dizer para ele, profetiza! E eles davam-lhe bofetadas. Naquele exato momento, quando Jesus suportou a humilhação, também ele estava se lembrando de um texto da Bíblia Sagrada. Também ele estava se lembrando de uma profecia do Antigo Testamento acerca do Filho do Homem, acerca do Cristo. Isaías, capítulo de número 50, fala que o servo de Deus, ele diz assim, oferecia as costas aos que me batiam e o rosto aos que me arrancavam a barba. Eu não escondi o rosto dos que me afrontavam e cuspiam em mim. Quando alguém cospe no seu rosto, é uma péssima ofensa, a sua tendência é desviar logo. Não, ele não. Ele não escondeu o seu rosto. Ele suportou a humilhação. Por que ele se portou daquela maneira? O que fez com que Jesus Cristo, a rocha eterna, não quebrasse naquele momento, diante de tantas injustiças? Em primeiro lugar, porque ele estava descansando no cumprimento da palavra de Deus. Você prestou atenção que tudo que Jesus fez, as três coisas que Jesus fez, estava sendo apoiado, fundamentado na palavra de Deus. Para Jesus Cristo, o que Deus dizia acerca dele era mais importante do que as pessoas falavam acerca dele mesmo.
E aqui está talvez o pequeno segredo para mim e para você. Nós nos preocupamos demasiadamente com a opinião que as pessoas têm sobre nós. E nós não damos a devida importância na opinião que Deus tem sobre nós. Jesus Cristo, naquele exato momento, ele estava tranquilo, porque naquele exato momento o que Deus dizia sobre ele era mais importante. Então, o que Deus dizia lá em Isaías 53, versículo de número 7, que ele deveria permanecer em silêncio, aquilo era importante. O que Deus dizia no Salmo de número 110, versículo de número 1, assenta-te à minha direita, aquilo era importante. O que Deus dizia em Daniel, capítulo 7, 13, 14, do Filho do Homem vindo nas nuvens, era importante. O que Deus dizia em Isaías, o que Deus dizia, a opinião de Deus, o que a palavra de Deus dizia sobre ele, aquilo era importante. Queridos, nós passamos a nossa vida inteira discutindo se a nossa identidade vem da nossa história triste, se a nossa identidade vem da opinião das pessoas. Tem inúmeras pessoas que chegam e dizem assim, olha, eu faço isso porque eu cresci dessa maneira, por que aconteceu isso comigo, por que teve esse fato horrível, por que teve... É como se o seu passado, a sua identidade, ela está fundamentada no seu passado, na sua história ruim. Deixa eu te falar uma coisa interessante. O seu passado te influencia, é verdade. Mas o seu passado não tem que determinar quem você é. Quem determina o que você é a opinião que Deus tem sobre você. Tem outras pessoas que elas ficam tão preocupadas com a opinião dos outros, com o Facebook, com o Instagram, quem curtiu, quem não curtiu. Eu acabei de colocar essa imagem, ninguém falou nada. Eu mandei essa mensagem no WhatsApp, ninguém respondeu. Ó dia, ó azar, ninguém gosta de mim. Tão triste eu estou. Esses dias atrás eu li uma reportagem, eu li uma reportagem sobre Scarlett Johansson. É uma atriz, né? E ela diz assim que ela não tem Instagram. Eu disse, veio pro clube dos que não tem Instagram, né? Faz parte do meu clube. E ela diz assim, eu não tenho Instagram, não tenho Facebook, não tenho rede social, porque isso iria me deprimir profundamente. Se eu olhasse na minha mídia social e visse que ninguém curtiu alguma coisa, eu entraria em depressão. Então eu não quero lidar com isso. É melhor não ter. Então pronto, ela diz, como eu não sei lidar com isso, eu simplesmente não mexo com essas coisas. Eu disse, tá aí. E depois eu fui descobrindo, tem um outro grupozinho que não tem Instagram, eu vou conversar com eles para ver se nós marcamos um grupo dos 100 Instagrams para a gente comunicar entre nós ali e tal, porque... Mas a opinião era justamente isso, pode ser influenciada pela opinião dos outros. Tem algumas pessoas que pensam o seguinte, a minha identidade está no que as pessoas pensam a meu respeito. Então elas anunciam tudo. Elas publicam qualquer coisa. Virou um verdadeiro outdoor de coisas, desculpa a expressão, mas banais. Totalmente banais. Veja como que eu estou dirigindo a minha bicicleta hoje. Quem se interessa, velho? Veja o que eu estou almoçando hoje. Daí, não quero nem saber. Tem gente que nem alguma coisa para almoçar tem. E tantas coisas, mas elas são tão preocupadas com a opinião dos outros. Jesus estava descansando na opinião que Deus tinha sobre ele. Será que você consegue fazer isso também? A segunda coisa que é importante você observar é que Jesus, naquele exato momento, ele não quebrou porque ele estava comprometido com o Deus da palavra. Não era apenas a palavra de Deus que era importante para ele, mas o Deus da palavra era importante para ele. Então ele havia orado dizendo assim, seja feita a tua vontade e não a minha vontade. E ele se oferece como sacrifício agradável a Deus. No momento do sofrimento, no momento da angústia, a atenção de Jesus, os olhos de Jesus estavam para o céu e não para a terra. Agora deixa eu mostrar o outro lado para vocês. Deixa eu te mostrar uma outra pessoa. Deixa eu te mostrar Pedro. E aqui eu quero que você observe a diferença entre o julgamento de Jesus e o julgamento de Pedro. No julgamento de Pedro não teve um juiz. Foi apenas um júri popular. No julgamento de Pedro, as testemunhas que apareceram não eram falsas, eram verdadeiras. Quando elas disseram, você era um deles, a empregada reconheceu e outras pessoas reconheceram. Não eram testemunhas falsas. No julgamento de Pedro, foi dado a ele o direito de defesa, e ele negou 3 vezes, por 3 ocasiões.
Mas por que Pedro negou? Eu me lembro quando eu preguei um sermão sobre esse texto, eu estava em Vitória ainda, era pastor auxiliar em Vitória. Eu dei um título bonito sobre isso. Eu queria até achar meu sermão. Deve ser totalmente errado, mas muita coisa mudou de lá para cá, né? Seminarista prega um sermão, depois, quando olha alguns anos, tem vergonha, né, Pacheco? Assim, eu tenho vergonha dos meus que eu pregava, então, beleza. Mas eu me lembro do título. O título que eu dei era Anatomia de um Fracasso. Título bonito, não é? Nossa, dá até título de livro. Mas por que Pedro fracassou? Por que a rocha Pedro ficou fragmentada? Dá uma olhada aí no texto bíblico, versículo de número 54, para você observar algumas coisinhas. Pedro seguiu Jesus de longe até o interior do pátio. Uma das razões pelas quais Pedro fracassou, é porque ele não estava buscando a comunhão e a intimidade com Jesus Cristo. Ele seguia Jesus Cristo à distância. Ele queria ser, talvez, na verdade, não um participante, não um verdadeiro discípulo, mas alguém que fosse um observador. Sabe, uma pessoa religiosa, mas não uma pessoa comprometida. Uma pessoa que ela até se esforça, mas ela não está buscando a intimidade com Cristo. Você já prestou atenção que todas as vezes que eu e você nos distanciamos de Deus e da palavra de Deus, nós erramos? Ele seguia Jesus de longe. Olha, uma outra coisa interessante, versículo 54 e versículo 67, diz que ele se aquecia, ele estava aquentando-se ao fogo, ele buscava sentir-se confortável entre descrentes. Não tente fazer isso, é perigoso. Sabe aquela coisa assim, não tente isso em casa? Não tente isso no mundo. Não tente se sentir confortável entre pessoas descrentes. Não tente se sentir confortável entre seus colegas de faculdade, entre seus colegas de trabalho, que muitas vezes têm um palavreado totalmente sujo, que muitas vezes levam e fazem propostas para você, que são propostas sujas. Não, o crente ele não se sente confortável, ele diz assim, as pessoas estão fazendo, eu não sei fazer isso, eu não me sinto bem fazendo o que elas estão fazendo. Mas Pedro queria sentir-se confortável naquele momento, ele ficou entre aquelas pessoas, crentes que estavam assistindo ao espetáculo, e ele tentou apenas aquecer-se ali. Por outro lado, o versículo de número 68, 70 e 71 diz que ele tinha um medo de homens, medo das opiniões populares. Ele tinha medo de que eles o associassem com Jesus. Ele tinha medo do que as pessoas poderiam fazer. Ao invés dele ter temor a Deus, ele teve medo de que as pessoas não o aceitassem. Você já fez alguma coisa que assim, eu não devia ter feito isso, eu fui um tolo, cedendo à pressão popular? Eu deveria... Sabe, aquelas coisas que às vezes você faz e você diz assim, eu fiz porque eu não queria desagradar ninguém. Quando você faz isso, você está revelando que a opinião das pessoas é mais importante para você do que a opinião de Deus a seu respeito. Medo de homens, ao invés de ter o temor do Senhor. Mas a razão pela qual Pedro, de fato, fracassou, versículo 72 diz que ele se esqueceu das palavras de Jesus. Ele não se lembrou da exortação de Jesus. O texto diz assim, naquele mesmo instante o galo cantou, então Pedro se lembrou da palavra de Jesus, que lhe tinha dito, antes que o galo cante 2 vezes, você me negará 3 vezes. Ele não se lembrou da exortação. Porque ele não se lembrou da exortação, ele não suplicou graça. Queridos, todas as vezes que eu e você nos esquecemos da palavra de Deus, quando nós ignoramos a palavra de Deus, tropeços, quedas, acidentes acontecerão na nossa vida. Pedro, por se esquecer da palavra de Deus, ele confiou mais em si mesmo do que em Deus. Ele achou que a estratégia dele era corajosa, não era? Eu vou seguir a distância, eu fico lá sentado, eu fico vendo tudo, quem sabe? Tinha que ter muita coragem realmente para entrar ali. Mas a coragem dele se transformou em tolice, porque ele confiou mais na sua estratégia, mais em si mesmo. E na sua autoconfiança, ele se esqueceu de Deus. Incrível como que nós vivemos num mundo que nos ensina a sermos autoconfiantes.
Você tem que confiar mais em você, você tem que depender mais de você, você deve fazer isso, deve fazer aquilo. Semana passada eu li uma avaliação de uma pessoa que vai trabalhar conosco, um funcionário que vai trabalhar conosco lá no Mackenzie, e eu vi a avaliação da psicóloga. E a psicóloga o avaliou negativamente, muito negativo. E uma das razões é porque a psicóloga disse que faltava a ele autoconfiança, que ele dependia apenas da vontade de Deus. E eu disse, esse é o cara que eu quero que trabalhe comigo. Se a psicóloga achou que isso é um ponto negativo, para mim esse é um ponto positivo. Ele respondeu a ela dizendo assim, eu não confio em mim mesmo, e eu dependo de Deus na minha vida. Mas nós vivemos num mundo que nos bombardeia dizendo, se ame mais, confie mais em você, confie nas suas habilidades. E quando você confia em você, você esquece de depender de Deus, e Pedro se esqueceu. Pela graça de Deus, Pedro se arrependeu quando ele se lembrou das palavras de Jesus, versículo 72, diz que ele se arrependeu e ele caiu em si. Essa expressão é muito importante porque é a mesma expressão que aparece relacionada ao filho pródigo, aquele que abandonou o pai. Ele caiu em si, significa que ele se arrependeu, ele voltou e ele recebe o perdão. Nós precisamos concluir, e eu tenho 3 lições para você nessa manhã, para você levar para casa. A primeira lição, todos nós somos diariamente julgados neste mundo. Nós somos discípulos de Cristo Jesus e o discípulo não é maior do que o seu Senhor. Se o nosso Senhor foi julgado naquele tribunal, eu e você somos julgados todos os dias neste mundo, nessa sociedade. Os nossos tribunais não são formais, eles não são técnicos. Os nossos tribunais, eles acontecem no cotidiano, no local de trabalho, no ambiente familiar, na escola, onde nós estamos, na rua, na interação com as pessoas, elas nos julgam todos os dias. Elas nos observam e elas estão nos julgando. Se somos de fato crentes ou não. Se nós estamos mais interessados na opinião de Deus a nosso respeito ou na opinião que as pessoas têm a nosso respeito. A segunda lição que eu queria que você levasse para casa é justamente nos momentos de maior apreensão, nos momentos críticos, que nós acabamos revelando o que está dentro do nosso coração. Naquele momento, naquele tribunal, Jesus Cristo revelou que dentro do seu coração estava o desejo de fazer a vontade do Pai e cumprir aquilo que a Escritura Sagrada dizia sobre ele. E naquele exato momento crítico, Pedro revelou que dentro do coração dele tinha medo das pessoas, mas não o temor de Deus. É no calor das nossas crises que nós revelamos o que está dentro do nosso coração. Quando o sol intenso da crise, dos problemas, das dificuldades bate sobre nós, nós revelamos o que está lá dentro. É devoção ou negação? Em último lugar, em sua bondade, Deus nos deixou a sua palavra para passarmos pelos tribunais desta vida. Nessa palavra nós temos promessas, do mesmo jeito que teve promessas e profecias acerca de Jesus, nessa palavra nós temos promessas. E enquanto nós estivermos firmados na palavra, nós conseguiremos passar por esses tribunais. E nessa palavra há uma grande promessa para mim e para você, que já pecamos várias vezes. Quantas vezes você já disse na sua mente, no seu coração, nunca mais eu vou fazer isso. Nunca mais eu vou mentir dessa forma. Nunca mais eu vou acessar aquele site pornográfico. Nunca mais eu vou exagerar na bebida. Nunca mais eu vou envergonhar. Quantas vezes você já falou isso? E depois você teve que falar de novo. E você teve que repetir de novo. E às vezes você nem acredita mais em você. Mas é na palavra de Deus que você encontra uma promessa que diz assim: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. E aquele que restaurou Pedro, rocha fragilizada,
é poderoso e gracioso o suficiente para restaurar a mim e a você. Eu queria que você curvasse a sua cabeça nesse momento. Eu queria que você considerasse a tua vida e a necessidade que você tem da graça do Senhor Deus.